Nós podemos imaginar que o RXH é parte de um movimento que busca colocar o Recife metropolitano num debate internacional sobre cidade. Um debate da nova agenda urbana, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse debate não aconteceu agora, não está acontecendo agora. Esse debate tem pelo menos 3 décadas que ele aflora. São exemplos disso. O movimento Mangue, o novo cinema pernambucano, a música, a dança, essas artes inquietas que estão colocando aí. Porto Digital, o Parque Capibaribe, a Árvore d'Água. O Recife 500 anos, que é uma retomada do planejamento de longo prazo. Uma cidade só se transforma no longo prazo. E esse movimento todo, unido, vai em busca desse norte transformador. A primeira oficina foi basicamente uma disciplina na Universidade Federal de Pernambuco com os alunos de arquitetura. O trabalho principal foi, primeiro, caminhar pela ilha de Antônio Vaz, coletar material assim escrito, material gráfico. E no segundo momento, foi um momento de troca, assim, a gente pôde ver como eles fizeram lá, com relação à água, para poder trazer isso um pouco para Recife e aplicar aqui. A gente utilizou um método de análise da área de estudo, que é a ilha de Antônio Vaz, e a gente subdividiu em 3 sistemas. Seria o sistema vermelho, seriam as pessoas, a cultura, o imaterial, e o azul, as relações com a água. O sistema verde seriam os parques, os praças, os sistemas de infraestrutura verde de uma maneira geral. A partir desses 3 sistemas, dessas 3 camadas, a gente interpretou a área do ponto de vista de levantar um diagnóstico do que a área é hoje em dia. E também a gente traçou diretrizes para cada camada em específico. E aí, a partir disso, a gente começa a construir qual é o sonho para essa ilha. Para compreender esse sistema, ou essa peça de um macrosistema, é preciso, em primeiro lugar, entender sua complexidade. A segunda delas é entender o sistema verde, enquanto infraestrutura de base da ilha. Articulação de sistemas ambientais, articulação de sistema viário, sistemas de drenagem, sistemas sociais, inclusive, físico-sociais. Então, esse é um desafio fundamental. Resgatar essa ilha, que hoje é totalmente fragmentada, composta por uma série de paisagens dissonantes, que nós chamamos de ilha arquipélago. O desafio é reentender e resgatar essa ilha, que é a ilha da origem, a ilha que vem desde a cidade de Maurícia, um plano de origem, mas com um plano de futuro. Sempre é uma surpresa, uma satisfação a gente tentar descobrir o território, um território novo que a gente não conhece, sobretudo quando a gente tenta vê-lo por esse prisma, por essa lente da sustentabilidade. A gente sempre tenta aprender com aquilo que as pessoas que vivem um território, que trabalham ali, que criam vínculos afetivos, né? A natureza, o espírito daquele território, daquele lugar. E isso enriquece muito o nosso ponto de vista para desenvolvimento de diretrizes, de propostas, mas do mesmo modo, a nossa percepção particular também auxilia, enriquece a visão daqueles que vivem, que necessitam, que desejam usar esse território. O que a gente percebeu é que existem estruturas que antigamente serviam para segregar espaços da ilha, como, por exemplo, a Avenida Dantas Barreto, o viaduto da Joana Bezerra. A gente viu esse potencial desses grandes eixos, né, a Dantas Barreto seguindo pelo viaduto, enquanto potenciais articuladores dessa ilha que a gente hoje enxerga como um arquipélago, né, de diferentes realidades. Eu acho que uma das grandes propostas da visão do futuro, né, foi a integração da travessia, né, que liga a Praça da República à Ilha do Zeca, cortando a ilha de Antônio Vaz. Ao mesmo tempo que você integra com as ruas de infiltrações com a borda, liberando toda a borda da ilha, você tem uma síntese da paisagem, né, como um todo, interligando todas as conexões, ao mesmo tempo que cria os grandes corredores ecológicos da vegetação, integrando com o mangue, com a paisagem da água, né, com o Jardim das Águas na frente da Palácio da República. E aí você cria essa visão, assim, essa macrovisão, para daí então ir trabalhando cada setor individualmente, e motivo de outros trabalhos, outros workshops, né, com todo mundo. Através dessa articulação do eixo principal, com as ruas ligando esse eixo até as margens e as áreas verdes, a gente consegue criar uma ilha que realmente passa esse sentimento de ilha. Ou seja, é um projeto que não desconsidera sua série de paisagens dissonantes, paisagens sociais, econômicas, culturais, etc., mas entende essa diversidade e coloca isso como um grande potencial força sensibilizador para transformar essa ilha e colocá-la numa ilha de futuro.
grandes transformações se realizam em conjunto, de uma maneira articulada. Essa integração com holandeses, franceses, sociedade local, academia, seja com estudantes, graduação, mestrado, doutorado, professores, prefeitura, secretarias, instituições de pesquisa, etc., foi fundamental para ter um plano muito mais consistente para essa ilha. Os holandeses têm uma dimensão histórica e uma relação histórica com as águas que é fundamental e que já se tem uma série de expertises e de conhecimentos que já foram desenvolvidos e que são, muitos deles, aplicáveis e análogos à situação do Recife. Então, essa integração foi fundamental para criar uma proposta cada vez mais consistente, coesa e eloquente da ilha para uma visão de futuro. A França também colaborou conosco, com a Universidade de Toulouse, e acredito que foi uma parceria extremamente rica e necessária, uma vez que Recife não é só uma peça que existe em si mesma, mas sim uma peça fundamental como um sistema global. Uma vez que Recife é peça fundamental desse sistema global de cidades transformadoras do futuro. Because working in the form of a workshop actively with the students gave myself the opportunity to really see and get engaged with the city of Recife, and more specific the island of Antonio Vaz. I saw that the students were very much involved and there was a lot of creativity. I also could sense that they were open and inspired by the themes that we spoke about, like water, cultural heritage, and the relation with sustainability. Well, this was my second visit to Recife. The first time we were mainly focusing on the Barrio do Recife, the neighborhood of San Antonio, and this time I saw the whole island of San Antonio, of Antonio Vaz, and also the diversity of this area, the diverse layers of the history which are present, and the diverse places which were created. And I hope that this diversity comes out very well in the vision that has been presented today. Travailler dans le cadre d'un workshop, c'est toujours une expérience très riche parce que moi et puis à l'école d'architecture de Toulouse, on les voit comme une modalité pédagogique qui permet d'intégrer différents points de vue, différentes approches et façon de faire les choses, et ça construit donc point de départ pour des réalisations futures. Esse workshop, ele permite de abrir esses espaços de discussões sobre essas temáticas comuns da nossa universidade, sobre a maneira de pensar a ilha de Antonio Vaz, que tem temáticas de patrimônio histórico, de mobilidade urbana, de meio ambiente. E esse workshop, ele permite isso, essa troca de conhecimento das nossas escolas. E aí, inclusive, estou fazendo o meu trabalho de final de intercâmbio sobre a questão do espaço público e da ligação entre a segregação social e a segregação urbana. E aí a gente estava pensando como com o espaço público pode requalificar a estrutura da cidade e dar uma qualidade de vida para a pessoa que mora lá. Poder realizar como os desafios que os centros urbanos hoje têm no Brasil e no mundo podem e devem ser interpretados a partir de abordagens muito mais inovadoras, muito mais disciplinares e principalmente envolvendo as questões da cidade que ultrapassam só o seu espaço físico e os seus desafios mais territoriais, mas principalmente trazendo um contexto de quanto esse patrimônio imaterial, esse patrimônio cultural e esse patrimônio histórico é importante para que, a partir de uma perspectiva do passado, a gente possa olhar, pensar e transformar as nossas cidades para o futuro de uma maneira mais inclusiva, mais diversa e mais lúdica. É uma iniciativa louvável que a gente deve aproveitar e exportar isso para o Brasil todo. Um país de águas potáveis, de reservas fantásticas, que permite que esse trabalho seja duplicado. E nós, do Conselho de Arquitetura, temos assim, o compromisso de apoiar esse movimento e levar essa discussão para todos os arquitetos do Brasil,
para falar sobre cidade, falar sobre a recuperação de algumas áreas que são degradadas, precisando de realmente do apoio, do trabalho daqueles que conseguem interpretar o meio ambiente, interpretar a vida na cidade e promover a melhoria desse espaço para a população. Podemos imaginar como a síntese dessa experiência, como a construção de uma ponte que não nasce agora, uma ponte sólida, uma ponte de mão dupla, onde o pensar global e agir local convive com o pensar local e agir global. Nessa perspectiva, viva um Recife metropolitano, viva uma cidade que mais do que precisamos, merecemos.